Eu quero muito poder continuar esse estudo com vocês, com muito temor diante de Deus, porque estamos falando de coisas muito profundas, adentrando aos mistérios eternos da Santa Trindade, naquilo que foi revelado, sem especular, sem tentar inventar, mas tentando ser fiel reverentemente ou reverente fielmente. Não é apenas aqui, tem também, obviamente, a nossa curiosidade, o nosso desejo de aprender e entender a palavra, mas o que tem aqui acima de tudo é desejo de cultuar o Senhor como Ele merece. E não há culto, irmãos, que Deus receba, senão aquele que Ele mesmo gera em nós. Deus não ouve outra voz senão a própria dEle. Nenhuma outra voz é necessária para Deus, porque Deus é completo em si mesmo. Ele não cria por necessidade a gente. Não precisa de adoradores para se sentir bem. Deus é completo em si mesmo. Quando nós ouvimos a voz de Deus e ela ecoa em nossas vidas, Ele ouve porque é glorificado no que ela gera em nós. A Bíblia fala que a palavra dele que não volta vazia, fará aquilo que lhe apraz, e então nós seremos guiados em paz e sairemos em alegria. Os montes e os outeiros romperão em palmas e cânticos de júbilo em torno de nós. Isso glorifica a Deus, isso revela a Deus, pois aprove a Deus se revelar através de nossas vidas. Então, se estamos aprendendo a palavra de um Deus soberano, irmãos, é para que isso gere temor e descanso para o coração do adorador. Amém? Ok? Hoje nós vamos continuar o estudo de semana passada, mas com um subtema, ainda pensando na segunda pessoa da Trindade e a sua soberania na salvação. Hoje tentaremos responder essa pergunta que parece tão óbvia, tão simples, mas que olhando com mais profundidade para a Bíblia, veremos que ela é muito complexa, não é tão simples assim. E ela não é complexa porque Deus gosta de brincar de esconde-esconde. Deus não gosta de brincar de caça ao tesouro no sentido de ficar ocupando a gente com um pique espiritual. Não é isso. Jesus disse que Ele nos dava a sua palavra para que a sua alegria estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. João capítulo 15, verso 11. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus alegra o coração, restaura a alma, ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples. Quando nós então adentramos a esses mistérios, não é para que essa complexidade nos faça apenas ver que teologia é coisa difícil, que a Bíblia não é tão simplória como muitos dizem, ou simplista, mas é para que a gente adore a Deus de uma forma muito mais bela, para que a gente creia com muito mais firmeza, para que a gente proclame com muito mais esperança de conversão. Amém, irmãos? Então eu espero alcançar isso mais uma vez, e eu confesso que eu daria, irmã Jocely, um boi para não falar desse sermão que eu vou desse estudo de hoje. Mas eu dou 10 boiadas para não deixar de falar dele. Aí eu fiz a minha escolha. Já que Deus deu a graça de ser chamado para nesse tempo estar pastoreando a igreja, assim como me libertou e me abençoou profundamente estudar esse tema, me aproximou de Deus de uma forma que eu não vivia perto dele antes, e tem me feito enveredar por caminhos muito mais prazerosos diante de Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que entendo ser de Deus para os irmãos. Semana retrasada, nós vimos que sobre o Deus Pai, pensando em Efésios 1, versos 4 e 5, Deus nos escolheu em Cristo, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, hein, irmã Vanessa? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque Deus não tem vários filhos. Esse é um engano. Deus só tem um filho. O que está lá em João capítulo 1? Nós conhecemos a glória do seu Filho, o unigênito, o único gerado por Deus. A ideia do texto é que só tem um Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Esse texto explica como somos filhos de Deus. Como? Adotados em Cristo. Detalhe: aqueles que vão a Cristo de maneira nenhuma são lançados fora. Deus nunca devolve um filho adotivo. Por mais difícil que seja, pode ser um Sansão, pode ser aquele ladrão na cruz que não teve tempo nem sequer de ser batizado. Quando Deus ama desde a eternidade e adota em Cristo, Ele nunca desiste de nós. Não há órfãos de Deus.
Amém? Isso é bom ou não é? Dá um teleco-teco no coração, não dá? Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Mas aí, semana passada, nós vimos sobre o Deus Filho. E o texto de Isaías, olha que coisa interessante. Falamos do Deus Pai no Novo Testamento e falamos com base no Deus Filho, sobre o Deus Filho no Antigo Testamento. Isaías 53, versos 10 e 11, que nos informa que ao Senhor Deus Pai agradou Moelo. Moelo quem? Ao Deus Filho, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, Jesus verá a sua posteridade, a profecia messiânica de Isaías 53, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, Jesus, verá o fruto do trabalho de sua alma, e vendo esse fruto, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo faz uma obra completa. Ele não faz uma ponte até a metade do rio, em que você tem que fazer o restante para chegar do outro lado. Não, ele faz a ponte inteira. Ele pega você pelo braço e coloca você do outro lado. Ele nos tira do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra dele é plena. Nós vimos isso semana passada, e por isso a gente tem que fazer algumas perguntas aqui a esse texto, e eu sei que isso vai continuar gerando algumas crisezinhas em nossa cabeça, mas esses grilinhos, esses elefantes atrás da orelha, não essas pulguinhas, fazem muito bem. A gente precisa orar mais, ler mais a palavra, se dedicar mais a degustar Deus, não apenas crer, mas saber que Ele é galardoador daqueles que lhe buscam. Ele tem interesse em que você gaste tempo, invista tempo na busca por Ele. O fruto do trabalho de Jesus que o satisfez foi a salvação de todos por quem deu a vida na cruz. Quando Isaías fala, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o penoso trabalho? Dar a vida por pessoas. Só que ele vai ver esse trabalho e ficará satisfeito com o seu resultado. E nós perguntamos semana passada, se Cristo morreu por cada indivíduo do mundo, nós temos pelo menos dois problemas. Deus está perdendo, porque Cristo não deveria ter ficado satisfeito. Se a satisfação estava em salvar a todos por quem Ele morreu, está indo mais gente para o inferno do que para o céu. Tem muito mais rebeldes do que convertidos. Então como é que Cristo ficou satisfeito com tão pouca produtividade, vamos dizer assim? Segundo, quer dizer que Ele morreu até porque já está no inferno agora? Se Ele morreu por todos? Como é que alguém pode estar no inferno pagando a dívida para Deus e Cristo também pagou na cruz? É um negócio complicado isso. É uma dúvida que a gente precisa levar em consideração, não é? Quem eram esses que fariam Cristo ficar satisfeito pelo seu trabalho, de forma que os planos de Deus não podem ser frustrados? Cantamos hoje, né? Que na segunda estrofe da canção, Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir, na primeira estrofe, para cumprir o plano de Deus. Ele não vem apenas possibilitar, Ele vem cumprir a vontade do Pai. Pois é, quem eram esses por quem Cristo dá a vida e fica satisfeito ao ver o fruto do seu trabalho tão penoso? Aqueles que o Pai lhe deu. Vimos semana passada, João capítulo 17, verso 6, Jesus Cristo orando ao Pai, diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, já eram teus, não se tornaram teus, eles já eram, o Senhor me deu eles, tu os deste a mim. Está na oração de Jesus, Novo Testamento. Esses são aqueles que Cristo olha lá em Isaías e fica feliz, porque o trabalho dá 100% certo. Mas se Jesus morreu apenas por quem o Pai lhe deu, olha que problema. O que significa a palavra todos neste texto? Leiam vocês o que aparece agora. Pode pôr, irmã Adélia, por favor. 1 Timóteo 2, 6, e tem uma palavrinha sublinhada e negrita ali, né? Podem ler, por favor. Jesus se entregou a si mesmo como resgate por todos. Misericórdia. Espera aí. Olha lá. Como é que esse negócio? O verso 6 de João 17 diz que Jesus revelou o nome dele a quem? Aqueles que do mundo, de todas as pessoas,
Deus deu para Jesus. Foi para esses que Cristo revelou o seu nome. É um grupo específico, não é? Mas 1 Timóteo capítulo 2, 6 diz que Deus... Irmãos, ali está errado, tá? Ah, não está Jesus, né? É porque estou vendo embaçado aqui, parece que tem um J fechando um D ali. Jesus, a velhice está chegando. Ou os olhos ruins mesmo, tem muito idoso aí que não tem problema nenhum de vista, né? Jesus se entregou a si mesmo como resgate por... Todos são quantas pessoas? Ih, misericórdia, todos, será? Será que é isso? Olha só, buscando ser fiéis a toda a Bíblia, que significa todos os textos da Bíblia, que literalmente toda significa toda a parte que a Bíblia apresenta, tentaremos responder a pergunta, por quem Jesus morreu? Parece tão óbvio, mas não é tanto assim. Veremos agora aí. Antes da gente pensar em alguns textos difíceis, nós vamos pensar em 3 pontos de unanimidade. Na cristandade, irmãos, evangélica, tem dois grupos que se distinguem por 2 formas muito singulares de pensar. Preste atenção em mim aqui, por favor. Por um lado, há aqueles que creem que Jesus Cristo morreu por cada pessoa, por cada indivíduo do mundo. Mas a morte de Cristo só faz efeito em quem crê. Mas Ele pagou por todos. E tem um outro lado da cristandade evangélica que crê que Cristo pagou por todos os que creriam, não por todas as pessoas, tendo em vista que Cristo não poderia pagar por todos, e sendo que desses todos, quem não cresce nele, tivesse que pagar de novo a dívida no inferno. Deus seria desonesto. Como é que você pode cobrar 2 vezes a mesma dívida? Ok? Então tem esses 2 grupos, ambos querem glorificar a Deus, ambos querem buscar ser fiéis às Escrituras. O que nós tentaremos ver aqui é o que é mais coerente com as Escrituras, com a palavra no todo. As 2 visões têm respaldo bíblico e as 2 têm dificuldades. Na minha visão, eu vou defender a segunda tese. Na minha visão, a Bíblia fecha a questão, ela explica muito bem melhor e mostra a coerência da segunda visão. Ainda que muitos irmãos que eu respeite, e respeito muito, inclusive talvez a maioria dos irmãos aqui, porque estão ouvindo isso de mim nesses últimos cultos de quarta-feira, é novo para muita gente isso, mas ainda que para muitos Cristo tenha dado a vida para cada indivíduo do mundo, o que eu respeito muito, tá? Isso não faz um crente melhor ou pior, mas a meu ver, o que eu vou propor aos irmãos tem mais coerência com a revelação geral das Escrituras, por isso nós estamos buscando ser fiéis a toda a Bíblia. Desses 2 grupos, tem 3 pontos de unanimidade, aquilo que é consensual. Primeiro ponto, podem ler vocês. Concorda com isso? Sim ou não? Todo mundo concorda? Por que você acha assim? Ah, pastor, porque está lá em Apocalipse 22:15, eu também acho. Está lá a colinha, né? Não sei se você lembra que está escrito lá, mas fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas, os incrédulos, lembra? E ali é o último capítulo da Bíblia, falando que vai ter um monte de gente que vai ficar de fora dos novos céus da nova terra. Então, nem todos serão salvos. Todo mundo concorda com isso no meio evangélico. Segundo ponto de concordância, podem ler, por favor. Todo mundo concorda com isso, porque lá em Marcos 16, verso 15, aquele CF que aparece lá antes, eu não botei embaixo, significa conforme, tá? Quando a gente não faz a citação do texto, você bota só o endereço, então você tem que colocar o conforme. Embaixo eu falhei, eu esqueci, me perdoem aí, e faço isso de novo na próxima. Mas, segura um pouquinho, por favor, minha irmã, pode voltar aí. Deve-se pregar a todos, está lá em Marcos 16:15, a versão de Marcos da grande comissão. Ide por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Isso sugere claramente cada pessoa do mundo. Ok. E a terceira concordância do mundo evangélico, leiam comigo por favor. Jesus é suficiente para todos. Lá em Hebreus 7:28 fala que ele de uma vez por todas pagou por todos, né? E a ideia é que o seu sacrifício é suficiente. Pensando na dignidade de Jesus, pensando na sua santidade infinita, uma única gota de sangue dele salvaria
30 milhões de vezes a história da humanidade. É isso que essa frase quer dizer, entenderam? Todo mundo concorda que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar os seres humanos que existiram, que existem, que existirão, e multiplique isso pelo número infinito, ainda menor do que Jesus. Ele cobriria tudo isso. Isso aqui é indiscutível, todos nós concordamos, isso nos une como evangélicos nesse ponto. A divergência aparece em textos que parecem dizer que Jesus morreu por todos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, nós vimos que ele se entregou como resgate por todos. E em textos que parecem dizer que Jesus morreu apenas pelos eleitos de Deus, conforme, por exemplo, Efésios 5:25. Não sei se você se lembra, esse texto fala do casamento, e aqui no verso 25 começa a se referir aos homens, aos maridos. E aí fala assim: maridos, amem a sua esposa assim como Cristo, a igreja. E por que Paulo não fala se entregou pelo mundo? Por todos, mas fala que se entregou por ela. Está específico aqui. Como eu disse aqui outro dia, irmã Miriam, imagina você daqui chegar em casa e dizer, né? Miriam, eu amo todas as mulheres do mundo, e por isso eu escolhi você. Não cola. É estranho. Cristo tem uma noiva só, ele não tem 2 noivas, 3 noivas, um monte de noiva, ele quis casar com uma. Por isso que ele se deu por ela, pela igreja, a sua noiva, a única noiva que ele tem. Puxa vida, como é que fica então? Ele se entregou por todos ou pela igreja somente? Que coisa, né? Complicado, não é tão simples. Vamos tentar aí, ver afinal de contas, por quem Jesus morreu. Sigamos aí e vejamos algumas palavras mal entendidas. Olha só, a primeira palavrinha que a gente vê erroneamente na Bíblia, algumas vezes, né, aplicando um sentido num lugar que na verdade não tem aquele sentido. A palavrinha é a palavra mundo. Lembra que a Bíblia fala assim, ó, que Deus amou o quê? Mas não pode. Deus disse, não ameis. Peraí. Facinho da nossa brincadeira, você já descobriu que não pode significar mundo aqui não podem significar a mesma coisa, porque Deus amou o mundo, mas manda não amar. Então o mundo que Deus ama deve ser uma coisa, e o mundo que eu não devo amar tem que ser outra. Senão a Bíblia tem contradição, tem erro. E ela tem? Ela é a palavra de Deus, Deus não erra. Ok? Viram como é que isso pode pegar a gente sem querer? O mundo jaz. Você está no maligno? Você está no maligno? O mundo inclui você, que é crente, serve ao Senhor. A Bíblia fala que o mundo não o conheceu. Você conhece a Cristo? Então o mundo não te inclui? Perceberam como é que a palavra pode ter abrangências diferentes de acordo com o texto e o seu contexto? Sim ou não? Estão pegando? Estão comigo aí? Olha como é que isso é legal. Irmãos, eu olho para vocês aqui, eu falo de coração, eu até falei outro dia na reunião de liderança, né? Estamos vendo uma transição no crescimento de nossa visão, na abrangência de nosso ministério, nas bases de nossa vida como igreja. E eu dizia que eu me sentia como criança com um brinquedo novo, né? Eu espero que não seja como criança pecadora com um brinquedo novo, porque depois ela esquece que é outro novo de novo, né? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Eu vejo vocês, eu vejo quase que isso, né? Assim, como é que é isso mesmo? Eu já cansei de ler esses textos, mas eu nunca refleti sobre isso, de fato. E Deus vai fazendo isso com a gente. Isso é muito bom. A fé nunca é chata. Novela, sim. Parque de diversão fica chato. Tem hora que o casamento dá trabalho. Família, às vezes, é um negócio complicado. Mas a nossa relação com Deus só cresce. Por isso dependemos dele para cuidar do lazer, da família, do trabalho. Porque se não tiver Deus, tudo fica deprê. Muito bem, vamos tentar ver isso um pouquinho mais aí. Olha só, na Bíblia, há alguns sentidos muito óbvios para a palavra mundo. Por exemplo, primeiro, referindo-se ao universo ou terra habitável. Não é isso que está no Salmo 24, verso 1? O que a Bíblia fala? Do Senhor é a terra, e os que nela... Não, o Senhor é a terra, é a sua
plenitude, o mundo e os que nele habitam. Está falando claramente do planeta, ok? Esse mundo aqui é o planeta, muito claro, né? Vou dar só uma referência, se os irmãos quiserem depois, eu posso inclusive passar isso por escrito para os irmãos poderem pesquisar e estudar mais. O segundo sentido que a Bíblia traz para a gente, que é muito óbvio também, é o sentido de todos os homens do mundo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, fala que nós julgaremos o mundo. Aqui se refere a todos os homens que não estiverem junto com Cristo no céu. Nós subiremos e julgaremos o mundo com Cristo. Então, certamente, aqui ele fala do mundo todo, só que aqui já tem a volta de Cristo, a igreja não está mais dentro. O Romanos 3,19 vai ajudar a entender isso também, porque fala de todo homem como pecador, culpável diante de Deus. Isso todos, desde Adão, só Cristo é a exceção, mas fala de todos os homens, se referindo a cada ser humano somado, dando a humanidade como um todo. E o terceiro sentido da Bíblia, que ajuda bastante a entender o que significa a palavra mundo, é o sistema corrupto. É o que aparece em Gálatas 6,14 e aquele que eu coloquei em 1 João 2,15, que a gente fala que o mundo jaz do maligno, por exemplo. Que a gente vê claramente que se refere ao sistema, né? Não a mesmo mundo, eu acho que é esse aqui inclusive. Que mundo é esse? É o sistema, a mentalidade. Estão comigo? Estamos juntos ou não? Sim ou não? Obrigado, irmão Oswaldo, isso aí. Vamos lá, acorda essa turma aí, irmão Oswaldo. Dá um peteleco aí. Muito bem. Dito isso, então, onde está meu slide? Está aqui. Esses significados já demonstram que não se pode usar a mesma palavra com o mesmo sentido sempre. Faltou ali o sempre. O contexto imediato, que são aqueles versos próximos, e o contexto geral das Escrituras explicam o que cada uso dessas palavras significa, ok? Tá bom? Então vamos ver aí algumas vezes que a Bíblia usa a palavra mundo. Leiam vocês, por favor, João, né? O João Batista está falando de Jesus, verso 29 do capítulo 1, podem ler. Ih, rapaz! Pensa aí, o que você acha? Mundo aqui significa o quê? Pensa, não responde não. Nós vimos que pode significar o planeta, pode significar os homens todos do mundo e pode significar o sistema corrupto, né? Tem mais, eu dei os 3 principais, tá? Vamos ver essa perguntinha que aparece? Olha só. Aliás, essa máxima, né? Se mundo neste texto significa cada pessoa, então não poderá haver. Por quê? O que o texto está dizendo sobre o mundo se ele significar cada pessoa do mundo? Jesus tira o pecado, vai para o céu quem é santificado. Se ele tirou o pecado de toda pessoa, ninguém mais tem. Tem gente que prega isso, tá, gente? Tem religiões que pregam isso. O nome disso é universalismo. A doutrina que diz que não há mais pecado e nem pecadores. Todos somos santos diante de Deus. Então adultério não é adultério, é aproveitar o prazer do sexo. Tem igreja que prega isso. Igreja que se diz cristã. Está chegando perto da gente. Aqui em Cachoeira já tem uma congregação dela. Crescendo em Graça, o nome dela. Está chegando perto da gente já. Aliás, há pastor Batista pregando universalismo também, de nossa convenção. A ideia de que ninguém vai se perder no final, todos serão salvos. A diferença é que o crente vai saber disso na terra, o perdido vai saber disso no céu já, e a gente vai contar para eles lá quando estiverem no céu juntos com a gente. O problema são os textos em que a Bíblia mostra claramente que haverá bodes e ovelhas no final. Haverá gente trancada no inferno e gente indo para o céu, não é isso? Olha que problema. Então esse texto não pode estar falando de mundo cada pessoa, porque senão ele teria tirado o pecado de todo mundo. Logo ninguém mais tem pecado, está todo mundo salvo. Olha só o problema. Agora olha outro texto muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 15, verso 19. As irmãs podem ler, por favor? Pois é, de igual modo aí,
mundo não pode significar cada pessoa. Por quê? Sempre existirá homens inimigos de Deus. Apocalipse está mostrando isso claramente. Finalzinho da história humana, quando Cristo for voltar, haverá muitas alianças contra o reino de Deus. Então, se o mundo ali, Deus em Cristo estava reconciliando. Reconciliar é fazer do inimigo um amigo, aproximá-lo de volta, reconciliar. Se Deus reconciliou todas as pessoas, se mundo significa isso, então tem problema, porque a Bíblia fala que nem todos se aproximarão de Deus. Haverá aqueles que Deus dirá: eu não vos conheço. Significa, porém, a palavra mundo aqui, que o mundo que só tinha inimigos, agora tem amigos de Deus mediante a obra de Cristo. Que mundo que Deus está reconciliando com ele? O mundo dos crentes. Olha que coisa interessante. Quem não é crente não vai ser reconciliado com Deus. Está na sua Bíblia, irmãos. João capítulo 3, verso 36 fala isso. Que aqueles que têm o Filho estão debaixo do amor e têm a vida eterna. Mas aqueles que não aceitam o Filho, permanece sobre eles a ira de Deus. São inimigos de Deus. Logo, é inevitável que Deus esteja reconciliando com ele aqueles que creem, de todo o mundo. Então, o mundo da Bíblia também tem o sentido de um povo de Deus espalhado pela terra. Olha só. Senão você vai ter que aceitar que Deus reconciliou com ele todas as pessoas indistintamente. Então todos serão salvos. Já são todos amigos dele, só não sabem disso ainda. Estão comigo? Estão percebendo a questão? Sim ou não? Vamos seguir então um pouquinho mais. Olha, tem mais aí. Outro verso que a gente usa aí, que é o famoso João 3,16, né? Está aqui na nova versão internacional, que está assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez eu vejo com vocês que se mundo aqui significa cada pessoa, o verso 17, que geralmente vem depois do 16, geralmente, nem sempre, ele vai fazer Deus ficar frustrado. Olha o que está no verso 17, leiam vocês todos, por favor. Irmão, espera aí, tem um problema, porque se mundo significa cada pessoa, então está todo mundo já salvo por meio dele, porque ele mandou Jesus ao mundo para fazer isso, para dar vida eterna. Se Deus enviou ao mundo Cristo, não para condenar, mas para salvar, pergunto, lembra que eu falei com vocês em 1 Coríntios 6, nós julgaremos com Cristo, ele vem para julgar. Então tem um mundo que ele vai julgar e tem um mundo que ele vem salvar. O mundo que ele salva, esse mundo que está aqui, precisa significar os salvos que de todo o povo, tribo, língua e nação formam a igreja. Não pode significar cada pessoa. Senão você tem um problema sério aí. Está todo mundo salvo então, só não sabe. Tem que significar um grupo, não todo mundo. Mas isso vai ficar mais claro à medida que a gente for seguindo aí. Olha só. Se não for assim, o que significa afirmar que Jesus é o Salvador do mundo? Aqui é quando a mulher samaritana, pastor Tony, aprende evangelização tete a tete, no PSEC, aí ela encontra com Jesus no campo, no poço lá, né? E aí, poço de Jacó, né? E aí ela volta para a cidade e ela conta para todo mundo sobre Jesus. Aí o pessoal vai para lá, falar com Cristo, né? Quando eles estão voltando, eles esbarram com ela, eles dizem assim: nós já sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Como que Cristo pode salvar o mundo, se o mundo todo, pensando em cada pessoa, não será salvo? Agora, que mundo é esse então que Ele veio salvar e não condenar? Que mundo é esse que Ele não vem julgar, mas vem salvar? Porque Ele veio para julgar o mundo, está escrito na Bíblia. Que mundo é esse então? Tem que ser o povo de Deus, precisa ser os salvos. Aqueles que ele não vem condenar, mas senão salvar. Tem mais. Olha só, esse é um dos mais conhecidos também, 1 João capítulo 2, verso 2. Leiam comigo, por favor. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos pecados de todo. Pastor, está muito claro, está todo e está mundo junto. Todo mundo. Como é que pode? Bom, mais uma vez, se mundo aqui significa cada pessoa, então todo pecador já teve sua dívida paga diante de Deus. Ninguém mais deve a Deus. Porque está lá escrito, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem propicia, Ele desvia a ira de Deus para sobre si mesmo. Se Ele faz isso sobre todo mundo, então não tem ninguém mais debaixo da ira de Deus. O verso 36 de João 3 está errado. Porque lá que fala que permanece a ira de Deus sobre quem não crê em Cristo. Diz a Bíblia que a ira de Deus será levada para o inferno como combustível para atormentar os que não creem no Senhor, os que viveram no seu pecado. Logo, como que ele pode ser a propiciação de cada pessoa e ainda assim ter gente que vai para o inferno? Tem algum problema? Esta passagem é correlata, irmãos, ela é paralela a outra do mesmo autor. Onde nós lemos lá em cima mesmo? Primeira carta de João, o apóstolo João. Agora olha o Evangelho de João, capítulo 11, versos 51 e 52. Leiam os homens, por favor. Jesus morreria pela nação judaica e também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Vê se não é correlato, é a mesma teologia do mesmo apóstolo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Destinatários da carta de João, uma igreja de judeus. Lembra? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, verso 16 diz isso lá. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Paulo continua. Assim então, ele é a propiciação primeiro pelos pecados daqueles que ele teve uma aliança étnica, Israel. Mas não só esses, também pelos pecados do mundo inteiro, e também a parte de baixo, lá, João, o Evangelho agora, também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. O que João está dizendo aqui? João não está falando de todas as pessoas, completem vocês por favor, mas dos salvos judeus e dos salvos de todo o mundo, porque haverá gente de todo povo, tribo, língua e nação. A referência de João é só olhar a teologia joanina. A teologia que está na carta é a teologia que está no Evangelho. E ele reproduz isso perfeitamente na carta lá em cima. Quando ele diz, olha, ele morreria para a nação judaica. Lá em cima, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Quem está lendo a carta de João, a igreja de judeus convertidos ao cristianismo. Mas não somente pelos nossos judeus cristãos, mas pelos pecados de todo mundo. Então não importa se a pessoa é branca, preta, amarela, vermelha, não importa se a pessoa é rica, pobre, não importa se a pessoa é do Oriente ou do Ocidente, não importa se a pessoa é culta ou inculta, de todas as nações do mundo haverá representante da glória celeste. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que João está colocando. Que não é apenas o povo judeu que receberia a mensagem do Evangelho, mas todo mundo teve a oportunidade dada por Deus de representar-se diante do povo de Deus como povo escolhido. Isso fala da universalidade e não do universalismo. O universalismo prega que todos serão salvos porque Cristo deu a vida por todos. Necessariamente, então, todos têm seus pecados pagos. Universalidade é outra coisa. Universalidade diz que ele deu a vida por todas as etnias do mundo. O Evangelho não é só para judeu. Ide por todo mundo, aliás, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Evangelho não é só para uma etnia, é para todo mundo. Aí você começa a perceber que tem coerência o texto de João na carta com o texto de João no Evangelho. A coisa começa a ficar mais coerente. Seguindo um pouco mais, vocês estão comigo até aqui, sim ou não? Eu sei que pode dar uma caraminhola na sua cabeça, pastor, que negócio é esse? Eu nunca ouvi isso antes. Isso é muito novo. Ok, para mim também já foi. Eu só lamento que chega só agora. Mas Deus é soberano, Ele sabe do tempo certo das coisas.
Só que a gente precisa pensar no que a palavra fala, toda a palavra, não só aqueles versos que a gente sempre ouviu e acha que eram os únicos que existem, né? Olha só uma outra palavra mal entendida. Qual é a palavra? Todos. Aí seria a letra B, não letra A. O Ctrl+C, o Ctrl+V saiu errado. A letra A foi o mundo, a letra B, todos. O que significa essa palavra? Leia, por favor, o Mateus 10, 22. Jesus está enviando os discípulos para missões. E ele avisa que todos odiarão. Todos aqui significa todas as pessoas? Sim, os discípulos foram juntos. Eles se odiavam? Não. Jesus odiava eles? Não. Você odeia missionários? Não. Todos aqui se referem aos que não aceitassem a mensagem. A quem eles fossem e recusassem a mensagem. Isso despertaria o ódio deles. Está na sua Bíblia, irmãos. Está na sua Bíblia. A nossa Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de vida para gerar vida, e cheiro de morte que gera morte. Os que não querem crer têm ódio da gente. Aqui todos não significa todas as pessoas, significa aqueles que não creem. Está bem claro isso. Sim ou não? Só a gente pensar, você percebe que a coisa é mais profunda do que está ali. A gente precisa cavar, né? A Bíblia é como se fosse uma mineração. Você tem que pegar as pepitas lá no fundo, né? Não está na superfície. Olha o segundo texto que aparece aí. Podem ler vocês. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Quem recebe a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo? Todos aqui são todas as pessoas do mundo? Que todos são esses? Os que creem. Aqui todos se referem ao contrário de Mateus 10, 22. Mateus 10, 22 fala daqueles todos que não creem, não aceitam. Romanos 3, 22 fala de todos aqueles que creem. Todos não significa a mesma coisa nesses dois lugares aí. Abrange grupos diferentes. Agora o terceiro texto, olha só. Vamos juntos? Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versos muito conhecidos. O que todos aqui significa para você? Hein? Agora são todos mesmo. Tá, é muito claro. É muito óbvio para a gente. Sim ou não? Não é óbvio para a gente que em Mateus 10, 22, todos não significa a igreja, não significa os salvos, não significa quem crê. Porque quem odeia a mensagem do Evangelho é quem a rejeita. Todos lá se refere a quem rejeita. Primeiro, todos. Segundo, todos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aqui, Paulo se refere a Cristo. Cristo, o seu sacrifício, é a justiça de Deus para todos aqueles que creem. Ok? Então, todos aqui se referem aos que creem. Todos eles recebem a justiça de Deus em Cristo. Ok, muito bem. Diferente de Mateus. Agora, Romanos, continuando, é o mesmo texto, ó. Tá vendo? No mesmo texto tem sentidos diferentes, ó. Romanos 3, 22, nós lemos em cima. E Romanos 3, 22, a parte B, a primeira frase é: não há distinção. Está logo embaixo. E junto com o verso 23, pois todos pecaram. Então, olha, irmã Adélia, que legal isso. De todos os seres humanos individualmente que pecaram, todos pecaram, todos os que creem recebem a justiça de Deus. E os demais que ficam aqui, todos eles passam a odiar esse grupo. Quem se faz amigo do mundo se constitui o quê? Inimigo de Deus. A gente percebe claramente, irmãos, aqui, vocês não estão no seminário, vocês estão na igreja. Ouvindo um pastor, não um professor, um amigo de dia a dia, gente que compartilha lágrimas e sorrisos. E você, na sua sã consciência, com seu bom senso e com a iluminação do Espírito Santo, naturalmente está vendo que procede dizer que a palavra todos da Bíblia não pode significar o mesmo grupo o tempo todo. Tem abrangências diferentes. Então, se é assim,
A gente viu aqui agora que a palavra todos nestes versos significa a mesma coisa? Não. Se não, como saber o que significa em cada um deles? Contexto do texto, nós até vimos isso aqui nesses textos agora. Vamos olhar aí um pouco mais de textos. A gente acabou de ver esse texto agora há pouco. Leiam vocês, por favor. Meus amados irmãos, um dos versos mais injustiçados, pastor Tony, da Bíblia. Porque a gente prega esse verso como se Deus estivesse prometendo uma coisa que Ele não prometeu. A vida eterna é para todos, irmãos? Não. É para quem? O verso responde. Então não é para todos. Cristo não foi dado por Deus para cada ser humano, foi dado para aquele que crê, e esse então não perece e tem a vida em Cristo, porque teve a sua dívida paga na cruz, não tem que pagar eternamente. Que mundo é esse que Deus ama? É aquele mundo que você deve amar, o povo eleito de Deus. Agora o outro mundo, a Bíblia fala, não ameis o mundo. Deus também não ama esse mundo. É por isso que Ele vai ter gente no céu e gente no inferno. Você consegue imaginar Deus amando quem está no inferno hoje? Quem morreu esse ano, não crendo em Cristo, foi para o inferno. Aí Deus ainda continua amando essa pessoa? Cristo deu a vida por ele. Deu? Por que ele está pagando no inferno? Não deveria pagar, Cristo não pagou por ele? Outra, Deus o amava, então se o amor de Deus é eterno, se o amor de Deus não tem fim, como é que Deus ama essa pessoa que está no inferno hoje? Já pensou nisso alguma vez? Deus pode amar quem está no inferno. Como Ele não ama quem está no inferno hoje, Ele não ama aquele que vai para lá ainda. Gente, isso é muito sério. Você acha que Deus te ama? Crê nisso, sim ou não? Você é um privilegiado. Você é um agraciado. Isso não é porque você é bom. Não é porque você impressionou a Deus. Isso é porque Deus mirou você. E dentre aqueles que o ofenderam e despertaram a sua ira santa pelos seus pecados, todos nós, Romanos 3:23, Ele decidiu não só revelar a sua justiça, mas também a sua graça. E Ele então salva para si um povo. Ele também faz não só vasos de desonra, mas do mesmo barro Ele faz também vasos de honra, para glorificar a sua graça, a sua misericórdia. Por que você está aqui e não está em casa? Muitas vezes se achando merecedor de tanta coisa, mas pelo contrário está aqui se humilhando para ouvir uma pessoa, na maioria de vocês aqui talvez, pelo que eu estou olhando aqui, não vou chamar ninguém de velho, mas se não a maioria, mas a metade aqui é mais velha do que eu. Por que se submete a isso? É pela minha idade, pela minha sabedoria? Não, porque Deus quebrou o meu e o seu coração. Ele tirou a pedra que havia e colocou um coração de carne. Você agora deseja ouvir sobre Ele, deseja lutar contra o pecado. Você crê nele, então Ele deu Cristo por você, para que você nunca pereça. O que eu disse no início aqui, irmãos? Que não há órfãos de Deus. Deus não devolve filho adotivo. Como é que Ele faz isso? Ele sabia que a gente continuaria desobediente depois de salvos. Ele sabia. João velhinho escreveu: se alguém disser que não tem pecado, é. E se Ele sabia então que a gente seria filho desobediente, muitas vezes Ele não nos escolheu com base em nossas obras. Sansão não teve mais atos de obediência do que atos de desobediência, pelo contrário. Se nós somássemos aqui em nossa vida as coisas boas que Davi fez e as coisas ruins que ele fez, eu pergunto para as irmãs aqui presentes: se você soubesse que Davi, seu marido, tá? Seu marido, se você soubesse que ele mandou matar o esposo de outra mulher para ficar com ela, com com requinte de crueldade que ele fez, mandando recado pelo próprio homem que iria morrer. Se você soubesse que esse homem que está do seu lado hoje, seu marido,
antes de ser seu marido, quando era seu namorado, ele te contasse, olha, tem um tempo aí eu fiz uma coisa, ele te contasse, eu pergunto, você o escolheria como seu marido? Pensa aí, um assassino com a crueldade com que Davi fez com Urias. Você teria esse homem como seu marido? Hein, irmãs? Sejam sinceras. Pois Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Porque Deus olhava para Davi debaixo da sombra de Jesus. E teve gente que fez menos do que Davi fez e não foi para o céu. Porque não estava com a sombra de Jesus sobre eles. Isso é tão óbvio na Bíblia, só olhar para o Velho Testamento. Só que por que não é óbvio para o Novo e para aqueles que vivem hoje? Irmãos, eu e vocês estamos debaixo da sombra da cruz de Cristo. É só por causa disso que a gente é consumido por Deus. Adão, por um único pecado, foi expulso da presença de Deus. Davi deveria ter sido morto. E, no entanto, nem sequer apedrejado ele merecia apedrejamento, morte por apedrejamento. Por que ele não passa por isso? Por que a mulher adúltera não foi apedrejada? Ela merecia, os homens estavam certos. Mas ele fala para aquela mulher, Jesus, vai não. Então quer dizer que se você se arrepender e não quiser pecar mais, você pode ser salvo? Ué, mas, peraí, e Adão, se ele se arrependesse, não podia ficar no Jardim do Éden? Não, o único pecado acabou, você não tem volta, quem é pecador para sempre. Por que ele falou para aquela mulher, vai não peques mais, eu também não te condeno? Ela não era condenável, a lei de Deus estava errada? É porque dias depois ele iria para a cruz no lugar dela. Dias depois ele morreria no lugar dela. Ele pagaria por ela. Olha como é que isso é profundo, irmãos. Por isso que Deus nunca vai desistir de você. Ele te adotou para sempre. Quer você produza muito fruto de obediência, quer você tem que tomar umas podadas de vez em quando. Deus açoita o filho a quem ama. Ele faz porque ama. Agora a Bíblia fala que quem não recebe disciplina não é filho, é o quê? Bastardo, é filho ilegítimo, não é filho da família. Deus só faz com você o que faz porque Ele te ama e te considera filho para sempre. Por isso que não perece aquele por quem Cristo morreu. E quem é esse? É todo aquele que nele crê. Quem é o mundo que Deus ama e dá seu filho por ele? É aquele que crê. E por esses Cristo deu a vida, de tal maneira que eles têm a vida eterna. A vida eterna não pode ter fim. Como é que você tem uma vida eterna que você ganha, daqui a 3, 4, 5, 10, 20 anos você perde? Então não era eterna. Seguindo um pouco mais. Olha só esse texto que aparece. Se todo aqui significa somente o que crê, por que mundo significaria cada pessoa? Está lá, está muito claro. Todo aqui é todo aquele que crê. Então por que mundo tem que ser todo mundo? Não. Ele amou o mundo que é formado por todo aquele que crê. O mundo da igreja, o mundo de Cristo, o reino de Cristo, que ele vem inaugurar quando ele fala que o reino dos céus nos é chegado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, um texto muito bonito que fala assim: ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só como esse texto é profundo. Pergunta aos irmãos: por quem Jesus morreu neste verso? Olhe para o verso e responda olhando para o verso. Por quem Jesus morreu? Está depois da vírgula. Mas para aquele que por ele se refere a quem? Àqueles que vivem, que já não devem mais viver para si mesmos. Olha só, se ele, irmã Stephanie, morreu para os que vivem, então ele não morreu para todas as pessoas, mas por aquelas que creram e receberam vida. Vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas ele morreu para aqueles que vivem. Está lá, está escrito, irmãos, não é minha opinião. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, esses todos que são vivificados, não vivam mais para si mesmos. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estão lembrados? Mas eles vão viver para aquele, para Jesus, que por eles morreu. Eles quem? Os que vivem.
Está claro isso no texto. A gente ganha vida quando crê em Cristo. Não fala de todos, fala dos que vivem. Ok? E caminhando aí para o final, olha esse que é um dos mais conhecidos também. É aquele trecho de Paulo que pede oração pelos reis, pelos instituídos de autoridade e também por todos os homens. E aí Paulo fala assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Jesus se entregou a si mesmo como resgate por todos. Misericórdia. Pastor, está muito claro. Só pode ter contradição na Bíblia então, porque até aqui eu fico convencido, mas esse texto não tem dúvidas. Será que não? Olha só. Se a todos os homens, e embaixo, resgate por todos, aqui significa cada pessoa. Leiam vocês o restante, por favor. Então todos foram resgatados por Jesus. Foram? O que é ser resgatado? Alguém sabe o que é ser resgatado? Hã? Mas essa palavra tem um significado muito literal. E se lembra? O que é um resgate? Já viu o negócio do sequestro? Você paga um resgate. Sim, pois é. Mas resgate tem a ver com pegar de volta. Tipo sequestro, você paga o resgate. Já era meu, agora vou pegar de volta. Pegaram? Se foi pego de volta, se ele pagou por todos igualmente, todos já são de Jesus, ele já comprou. Então todos sem pecado, está todo mundo salvo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ela fala que nem todos serão salvos, então não pode ter resgatado a todos. Ele não comprou a todos. Se ele compra a todos, todos são dele. Tem que ir para o céu, já está pago o pecado deles, já foram salvos do pecado. Olha só. Por que o contexto pede oração pelos reis? Já estão lembrados? Verso 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele fala: eu quero que os homens ergam mãos em oração pelos homens e pelas autoridades, pelos reis. Por quê? Aí verso 3, isso é agradável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Lembra que eu expliquei para vocês sobre todos os povos da terra? Lembram-se? Quando o mundo significa todos os povos. Por que Paulo pediria oração pelos reis? Inclusive para que nós vivêssemos vida mansa e tranquila. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Por quê? Tem alguma ideia? Se você ora pelas etnias, pelas nações, pelos governos do mundo, portas de pregação se abrem. Porque aprove a Deus salvar, mas também aprove a Deus dar o caminho para a salvação, oração e pregação. Para conseguir pregar tem que ter espaço, para ter espaço tem que orar pela autoridade. A igreja participa de tudo pela oração e pela pregação. Quando Paulo fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, irmãos, é no contexto de Paulo, lá quando ele fala: não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livre. Todos os homens aqui tem que significar todas as nações. Olha, orem pelos reis, porque de todos os homens, em todo o mundo Deus quer salvar pessoas. Não tem uma etnia, não tem um reino que ele não queira alcançar. Então a oração dos reis dá a interpretação da palavra mundo, da palavra todos. Até porque se Cristo resgatou a todos, no sentido de cada pessoa, todos já vão para o céu. Mas é por isso que na sua Bíblia, em outro lugar, fala assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a vida de muitos. Porque lá ele fala pensando em todos os seres humanos, há muitos pelos quais ele foi dar a vida para resgatar. Agora aqui ele fala de todos os salvos. Ele deu a vida por resgate de todos os salvos que estão espalhados pela terra. Esse é o contexto geral das Escrituras, irmãos. Olha só o que vem adiante. Se a Bíblia não tem contradições, mas se ela se explica, agora entendemos por que Jesus morreria. Lembra de João capítulo 11? Ele morreria pela nação judaica e pelos filhos de Deus espalhados pela terra. Por isso orava somente pelos que creriam. Está em João 17. Não rogo pelo mundo, rogo por eles.
E depois ele fala: rogo por aqueles que hão de crer em mim. Não rogo por todo mundo. Está escrito, gente. Eu não estou inventando isso. A questão é que isso é muito vasto, isso é muito farto na Bíblia. E a gente deixou isso meio de lado um tempo aí. Mas eu tenho que seguir porque a hora nunca me favorece. Vamos lá. Olha só. Essa aqui é forte. Aqui é forte. Como diria o irmãozinho da Universal, é quarta-feira forte, né? Olha só. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, aí não, tá claro, a coisa tá muito óbvia. Também acho. Tá muito óbvio que a gente lê o texto errado. Sabe por quê? Olha só o texto. O contexto aqui é muito claro. Pergunto: com quem Deus é paciente? Com o mundo ou com os leitores de Pedro? Responda de acordo com o texto, não com a minha opinião nem com a sua. Com quem Deus é paciente? O texto informa. Está escrito no texto, irmãos. Hã? Sim, então, e onde está isso no texto? Com vocês. Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum de vocês, mas que todos vocês cheguem ao arrependimento. Ele está falando crentes. Tinha irmãos achando a volta de Cristo demorada. E ele fala: gente, não está demorando não. É que tem gente aí que é duro do coração. Entre vocês aí tem gente que é complicada. E Deus é tão paciente com vocês, Ele quer salvar todo mundo que é dele. Pois é, olha só. Com quem Pedro aprendeu isso? Com Jesus. Ele era seguidor de Jesus. João 17:12. Eu os protegi. Deus protege aqueles que são dele. Eu os guardei pelo nome que me deste. Deus guarda os seus, quer que eles já saibam disso ou não. Nenhum deles se perdeu. Olha lá, para que nenhum de vocês se pereça. Por isso que Ele é paciente. E Cristo, quando ora, fala: eu protegi os que o Senhor me deu, pelo nome que o Senhor me deu, e nenhum deles se perdeu. Deus não tem ex-filho. Deus não devolve filho adotivo. A não ser, alguém sabe completar? Deixei 3 pontinhos só para aguçar a curiosidade. Nessa oração ele fala: a não ser quem que se perdeu? O filho da perdição. Os que o Senhor me deu, todos se salvaram, nenhum deles se perdeu. Eu guardei e protegi essa gente. Só se perdeu quem já era filho da perdição. Irmãos, Pedro aprendeu com Jesus. Agora, tirando as crises da sua cabeça, tirando o que está aí complicado, eu pergunto para você. Não bota agora por enquanto não. Eu pergunto para você o seguinte. Obrigado. Você se sente amado por Deus? Sim ou não? Seu coração te dá a certeza de que você foi salvo pela graça de Jesus? Você sabe que você é um pecador, que não merecia ir para o céu? Você sente desejo de ir para o céu morar com Jesus? Tem vontade de ficar com Ele? Se isso acontece com você, esses textos estão dizendo que você nunca vai ser abandonado por Deus. Se Ele tiver que esperar qualquer coisa para você mudar de vida, Ele espera. Ele é paciente com a gente, porque Ele nos amou. Não tem um filho de Deus que se perca. Tirando as suas dúvidas, fique com essa certeza. Que amor é esse? Que amor é esse? Quem me ama assim? Minha esposa não me ama assim, irmãos. Pastor, fala assim da Bianca, não só porque ela está ausente? Não, é porque eu conheço a minha mulher. Eu conheço, vocês não me amam assim. Eu não amo vocês assim. Ninguém ama assim. Só Deus. O que a gente busca é pagar essa dívida. Sabe aquela coisa interessante que Paulo fala? Ninguém devage coisa alguma, exceto o amor. Por que eu não posso nunca pagar o amor? Por que é uma dívida impagável?
Porque Deus é amor. E demonstrar amor é demonstrar Deus, um Deus infinito. Eu nunca vou conseguir totalmente. É uma luta da vida toda. Só Ele demonstrou amor pleno por mim na cruz. Por isso que eu tenho que ser proativo em mostrar amor. Porque eu sempre devo. Amor é infinito. Porque amor é Deus. Deus é amor. Só que Ele não tem dívida com você. Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo na cruz por mim e por você. Isso é irrevogável. Isso não volta. Meu Deus. Agora talvez você perceba quanto que isso é caro, quanto que isso é bonito. Tirando as dúvidas todas que se trate. Vamos lá. Deus não quer que nenhum dos seus eleitos, por quem Jesus morreu eficazmente, se perca. É por isso que Jesus até hoje ora por nós diante do Pai. Está na Bíblia, Ele intercede junto ao Pai por nós. Até hoje. Satanás quis pegar Pedro e os discípulos, e Cristo fala que Ele orou por eles e livrou Pedro da morte, da boca de Satanás. Assim Deus faz com a gente através de Cristo. Então aqui eu faço algumas considerações finais. Primeiro, ninguém pode dar a entender que as pessoas serão salvas, quer creiam, quer não. Deixa eu explicar isso. Mesmo aqueles que creem que Jesus morreu por cada pessoa do mundo, quem crê assim não pode dizer que automaticamente já estão salvas, como essas religiões heréticas fazem. E aqueles que creem que Cristo pagou excepcionalmente, particularmente para um grupo de pessoas que é a sua igreja, como eu estou pregando para vocês, e creio que é bíblico essa mensagem, que é bíblica, a gente também não está dizendo que é automático. Todo aquele por quem Cristo morreu, crerá. Naturalmente exercerá a fé. Não vai sem exercer a fé, tá? Porque Deus gera isso naquele por quem Cristo morreu. Segunda coisa, todos os que vierem a Cristo, receberão perdão e salvação eterna. Ninguém irá para o inferno desejando ir para o céu. Pastor, mas se a pessoa quiser e Deus não tiver dado Jesus por ela, pergunto, na tua Bíblia diz que alguma pessoa perdida busca a Deus? Não tem essa pessoa, não existe. Se alguém busca a Deus, isso é um claro sinal de que ela foi alcançada pela graça já. O homem que não tem Jesus, ele não deseja ir para o céu, ele não quer seguir a vida de Cristo. Ele não deseja isso. Não existe uma pessoa que queira Deus, queira fazer a sua vontade, dedicar a sua vida a Cristo, e ao mesmo tempo não queira seguir os seus passos, não queira se submeter à sua palavra. Não. Ou o homem não busca Deus, odeia Deus, é inimigo de Deus, ou ele, pelo poder da graça de Deus, é reconciliado com o Pai mediante a obra de Cristo e passa a desejá-lo para sempre. Não existe quem queira Deus e não seja aceito. Ah, você não tem um convite, você não pode. Isso não existe, ninguém prega isso, tá? Terceiro, é genuíno que se ofereça a salvação a todas as pessoas. O chamado geral é uma ordenança. Vão pelo mundo e preguem a toda criatura. Duas coisas vão acontecer. Uma, a natural. Você pregou, o Espírito Santo, se ele não fizer uma obra no coração, a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar? Se o Espírito Santo não fizer uma obra no coração dela. Isso mostra o que para você? Eu era assim. Eu estava assim, morto, delito e pecado. Eu não queria Deus, eu não era justo. Eu não tinha desejo por Deus, a minha carne só se inclinava para o mal. Eu nem podia, nem queria fazer a vontade de Deus. Eu só fazia a vontade de Satanás. Isso é normal. A pregação para todos só vai revelar como o ser humano é. É como uma pessoa doente que você oferece a cura e ela fala, não, eu não quero. Agora quando você vira alguém dizendo assim, eu quero isso. Eu preciso disso. É isso que eu buscava e não sabia onde encontrar. Você pode dar glória a Deus, a lá penteca, e dizer o seguinte, meu Deus, aqui eis alguém que na eternidade o Senhor amou. E pela pregação da tua palavra que o Senhor me deu o privilégio de fazer, pela oração que eu fiz antes de sair de casa, enquanto dizia as coisas para ela, eu orava na minha mente, o Senhor agiu e venceu a resistência dela. E o teu filho deu a vida por ela. É genuíno então pregar para todas as pessoas. E finalmente, ainda que seja importante, esta não é uma doutrina básica da fé. Ao estudá-la, buscamos coerência e firmeza nas Escrituras. Somente isso. A gente aqui não quer demonizar quem pensa diferente. Por favor, você tem liberdade para isso. A questão é mostrar que a Bíblia pode mostrar mais coisa, tem mais coerência do que a gente pode pensar e dar firmeza. Quer ver uma coisa interessante? Se a gente acreditar, segura um pouquinho aí, se a gente acreditar
que Jesus morreu por cada pessoa do mundo igualmente, quantas pessoas por quem Cristo morreu que vivem perto de você hoje que vão para o inferno? Você tem alguma suspeita de alguma pessoa que seja perdida, que vive perto de você? Sim ou não? Tem alguém que você acha que essa pessoa acha que não vai para o céu? Tem? E se você achar que Cristo morreu por ela igualzinho morreu por você, que garantia você tem de que você vai para o céu? Pegaram? Pegaram como é que o negócio é sério? Se Cristo morreu por ela, igual morreu por mim, e ela está indo de passo rápido para o inferno, e aí de repente ela morre e você tem certeza no seu coração de que ela não foi salva. Vamos imaginar. A pergunta que vem é: o que te garante que você será salvo? Porque você morreu igual para os dois. Dependeu dela e depende de você. E se você amanhã depois de desviar, quiser pensar diferente? E se for só não for só um religiosismo batista que está na igreja? Que segurança que isso traz? Agora, o que eu estou propondo para os irmãos é uma ponte que chega do outro lado. E que Deus pega a gente no colo e leva. Ele não pergunta assim: o que você acha? Não. Quando você chega a achar que deve entrar, é porque você já entrou. Já está lá dentro, salvo e amado por Ele. Porque Ele te pegou na cruz do Calvário para nunca mais te abandonar. Isso traz firmeza. Porque se Ele me amou assim, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem eu. Algumas aplicações aí. Desculpe. Diante da soberania do Filho na salvação, vou repetir o que nós vimos semana passada. Primeiro, nós reconhecemos o valor da obra de Jesus na cruz, o que aprofunda a nossa gratidão e adoração. Então é isso que Ele fez. Ele não possibilitou, Ele fez, Ele agiu. Ele pegou do início, o meio e o final. Aqueles que de antemão Ele conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, todos eles, o mesmo processo, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. É a sequência de Romanos 8, versos 29 e 30. Todos aqueles que Deus amou na eternidade chegarão à glorificação, todos eles, ninguém se perde aqui. Então a gente adora esse Cristo, como quem sabe talvez jamais adorou. Segundo, fortalecemos nossa confiança de que fomos verdadeiramente salvos para sempre, como eu disse há pouco. Terceiro, dedicamos-nos mais à evangelização e ao discipulado, por termos a motivação correta. Eu não vou fazer para convencer o fulaninho, para ver se a vontade dele se mexe. Não, eu vou lá crendo no poder do Espírito Santo. Eu vou lá crendo na obra perfeita de Cristo na cruz. E eu vou lá crendo na determinação eterna do Pai. Eu chego lá com ousadia para a glória de Deus. Se não aceitar, pode não ser hoje, pode ser amanhã. Paulo não quis ouvir o sermão de Estevão no primeiro dia. Teve que ouvir depois pela memória, quando Cristo falou: quem mandou você recalcitrar contra os meus aguilhões? Eu estou te dando aguilhoada. Você está ouvindo meus pregadores falando, você não quer aceitar, mas toma um pescotapa, vai para o chão, seu cegueta. E a partir de agora você vai me servir, rapaz. E Paulo fala assim: quem és tu, Senhor? Eis-me aqui. Pode fazer o que o Senhor quiser comigo. E filho, o maior apóstolo da terra. Esse é o meu Cristo quando eu vou pregar. E é por isso que eu prego para vocês, não porque vocês podem ser inteligentes e aceitarem a minha pregação. Nem vocês nem eu temos capacidade para isso. Mas eu prego porque o meu Deus disse que é pela pregação que vem a salvação. É pela pregação que vem a exortação, a consolação, a admoestação. É assim que Deus santifica a sua igreja. Então eu tenho a esperança de que nós tenhamos um avivamento, porque é Ele que produz o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Finalmente, nas nossas aplicações, quando pecamos, sentimos-nos mais compelidos a buscar perdão, porque nascemos de novo. Você não tem medo de se chegar a Deus em oração. Por quê? Porque você não olha para um juiz irado, você olha para um Pai amado, que por mais que se entristeça com as suas desobediências, Ele é Pai, Ele é Pai. Ele não devolve filho adotivo. Ele nunca vai te devolver para o orfanato do pecado. Ele te abraçou para sempre. Irmãos, eu tenho certeza disso. Eu vou para o céu. Eu tenho certeza que mesmo que eu venha a cair 10 vezes, Deus me levantará 1000, porque Ele me amou eternamente. Cristo fez toda a obra perfeita por mim. E por que eu não quero sair desse caminho? Não é porque eu sou inteligente,
É porque uma vez que você é vivificado, vivo gosta de fazer coisa de vivo, vivo come, vivo se veste, vivo toma banho. Morto não tem essas vontades. Quando ele vivificou o meu espírito, naturalmente eu passei a ter desejos espirituais. Eu só quero porque ele gerou em mim o que e ele também faz o efetuar. Você tem essa certeza no seu coração? Tem? Sente isso quando pensa na sua salvação? Isso é maravilhoso. Lutar contra o pecado é muito mais fácil, porque você tem desejo de agradar a Deus, não tem medo de perder a sua salvação, é diferente. Você sente-se amado e acolhido, desejando agradar um Pai que te amou até o fim, e não alguém que pode devolver amanhã de volta se você não agradá-lo. Não existe isso. É por isso que eu chorei tanto hoje, Vanessa, quando eu li a você. Falei, Bianca, é assim que Deus nos ama. Para sempre. Bom, mas Reclames do Plim Plim nos traz as cenas dos próximos capítulos. Como o morto pode gerar vida em si mesmo? Como é que alguém morto pode escolher Jesus? Pode? Se a decisão é nossa, como é que fica? Quem é que opera então vida para gerar desejo de coisas de vivo? Semana que vem, a soberania do Espírito Santo na salvação. Hoje eu quero terminar dizendo para vocês esse texto. Pastor Tony, fiz isso em sua homenagem. Lembro desse sermão como se fosse ontem. Quando Deus profetizou a restauração do povo que vai para o céu, ele tem um propósito muito bem definido. Ele fala, por amor de todos os homens, por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, lembremos que Jerusalém é a capital de Israel, que simboliza o povo da aliança, nós, a igreja, o Israel de Deus. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Amém. Vamos.